O sol poente tingia de laranja as águas do Tejo, mas no coração de Lisboa, uma tempestade se formava. Miguel saltou do táxi na Praça do Comércio, o peito apertado como se o ar da cidade o sufocasse, e ali, entre a multidão de turistas, ele viu o pai pela primeira vez em 8 anos, um homem envelhecido, mas ainda imponente, com olhos que outrora o acolheram agora frios como o mármore dos palácios ao redor. Você veio para o funeral do seu irmão, disse o pai, a voz rouca de dor e raiva, mas não espera herança. Isso aqui acabou para você quando escolheu aquela vida. Miguel engoliu seco, sentindo o peso de segredos enterrados e amores negados ressurgir como uma onda, sabendo que aquela noite mudaria tudo, ou destruiria o que restava da família. Miguel havia fugido de Lisboa aos 22 anos, deixando para trás não só a família, mas um amor que ainda queimava em seu peito como o vinho do Douro envelhecido demais. A empresa familiar, a Vinhas do Tejo, era um império de vinhos que se estendia desde os vinhedos do Alentejo até as Caves de Porto, um legado construído pelo avô com mãos calejadas e sonhos de imortalidade em garrafas. Seu irmão mais velho, António, o filho perfeito, o herdeiro natural, havia morrido em um acidente de carro na autoestrada para Sintra, deixando um vazio que ninguém previra. Miguel, o filho perdido, o que saíra do armário em uma ceia de Natal que terminara em gritos e portadas batidas, era agora o único sangue direto. Mas o pai, Domingos, jurara nunca perdoar a vergonha que Miguel trouxera à família católica e conservadora. Enquanto o carro os levava pelas ruas empedradas do Chiado, Miguel observava o pai em silêncio. Domingos fumava um cigarro atrás do outro, as mãos trêmulas no volante, o rosto marcado por rugas que pareciam vinhas secas. "Por que você voltou?" perguntou finalmente, sem desviar os olhos da estrada. Miguel hesitou, o coração acelerado. "Pelo António. E pela empresa. Eu estudei administração em Nova York, pai. Eu mudei." Domingos riu, um som amargo quicou no habitáculo. "Mudou? Você acha que uma gravata e um diploma apagam o que você é? A empresa é de família, Miguel. Família de verdade." As palavras cortaram como lâminas, reabrindo feridas que Miguel pensara cicatrizadas em anos de terapia e noites solitárias em apartamentos frios de Manhattan. Chegaram à mansão em Belém, uma relíquia do século XVIII com azulejos que contavam histórias de navegadores e descobertas. A casa cheirava a jasmim e luto, com velas acesas no salão onde o caixão de António repousava. Tia Rosa, a irmã mais velha de Domingos, abraçou Miguel com lágrimas nos olhos. "Ele te perdoou no fim, sabe? Escreveu uma carta." Mas Domingos interrompeu, "Não leia bobagens. Vamos ao que interessa, o testamento." No escritório forrado de livros empoeirados e garrafas de colheita especial, o advogado leu as palavras de António: "Miguel, se algo me acontecer, a Vinhas do Tejo é sua. Você sempre viu o futuro que eu não via. Cuide dela como eu cuidaria de você." O silêncio foi ensurdecedor. Domingos levantou-se, o rosto vermelho de fúria. "Isso é uma piada. Ele estava drogado. Eu controlo a empresa há décadas." Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele, o exilado, era agora o CEO inesperado, e com isso, o alvo de uma guerra familiar que mal começara. Naquela noite, enquanto o vento do Atlântico uivava contra as janelas, Miguel não dormiu. Ele saiu para o jardim, onde as oliveiras antigas sussurravam segredos ao luar. Foi ali que o viu pela primeira vez desde o adeus no aeroporto, Rafael, o melhor amigo de António, e o amor que Miguel deixara para trás. Rafael estava encostado à fonte, os cabelos cacheados molhados pela garoa, os olhos castanhos cheios de uma dor que espelhava a dele. "Miguel. Meu Deus, você voltou." A voz de Rafael era um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo. Eles haviam-se conhecido na adolescência, em festas clandestinas no Bairro Alto, onde a música fado se misturava a risos proibidos. Rafael, com sua alma de poeta e mãos de escultor, fora o primeiro a beijar Miguel sob as estrelas de Alfama. Mas quando Miguel revelou sua orientação à família, Rafael escolhera o silêncio, temendo perder tudo, o emprego na empresa, a amizade com António, a ilusão de normalidade. Eles se abraçaram, um gesto hesitante que se transformou em desespero, como se o tempo pudesse ser rebobinado. "Eu pensei que você me odiava", murmurou Miguel, o rosto enterrado no ombro de Rafael, cheirando a terra úmida e vinho tinto. "Nunca. Eu esperei. Por você, por nós." Mas o momento foi interrompido pelo som de passos. Domingos, na varanda, os olhos estreitados como fendas. "O que é isso?" "Mais uma de suas encenações." A acusação pairou no ar, envenenando o ar noturno. Rafael se afastou, o rosto pálido. "Domingos, por favor. É o funeral do seu filho." Mas o pai de Miguel já virava as costas, murmurando algo sobre pecados que matam famílias. Miguel soube então que seu retorno não era só uma herança,
era uma batalha por sobrevivência, onde o amor e o legado colidiam como ondas contra os penhascos da costa portuguesa. Ao amanhecer, a reunião da diretoria na sede da Vinhas do Tejo, em uma adega subterrânea no doca do Jardim do Tabaco, foi um campo minado. Os executivos, velhos aliados de Domingos, olhavam para Miguel com desconfiança, um forasteiro yankee com sotaque misturado e um anel discreto no dedo que gritava segredos. Sr. CEO, disse o diretor financeiro, um homem de bigode grisalho chamado Sr. Oliveira, a empresa enfrenta uma crise. As exportações para a Europa caíram 20% com a nova tarifa alfandegária. Seu irmão teria. Miguel o interrompeu, a voz firme apesar do tremor interno. Meu irmão me escolheu. E eu tenho um plano, parcerias com vinícolas orgânicas no Alentejo e uma campanha de marketing que celebra a herança que herde Portugal. Pensa em Fernando Pessoa e seus amores velados. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Domingos, sentado ao fundo, bateu na mesa. Que absurdo! Isso arruinará nossa reputação católica. A discussão escalou, vozes sobrepondo-se como trovões, até que Miguel revelou as na manga, um contrato preliminar com uma distribuidora LGBTQ+, em São Francisco, assinado remotamente na véspera. O mundo mudou, pai. Ou nos adaptamos, ou afundamos como galeões espanhóis. Enquanto a reunião se dissolvia em recessos tensos, Rafael encontrou Miguel nos túneis envelhecidos, o ar impregnado de carvalho e uvas fermentadas. Você foi corajoso lá dentro. Mas e agora? Domingos vai-te sabotar. Miguel encostou a testa na madeira fria, sentindo o peso da liderança indesejada. Eu não vim só pela empresa, Rafa. Vim por nós. Por aquilo que perdemos. Rafael hesitou, os dedos traçando o braço de Miguel em um toque que era memória e promessa. Eu me casei, Miguel. Com uma mulher. Para calar as línguas. A confissão foi um soco no estômago, mas Miguel viu a verdade nos olhos dele, um casamento de fachada, uma prisão de conveniência em uma sociedade que ainda sussurrava pecado nas confissões de domingo. Então por que você está aqui, me tocando como se o tempo não tivesse passado? Rafael sorriu tristemente. Porque o amor não obedece a leis ou papéis assinados. Dias se transformaram em semanas de tensão palpável. Miguel mergulhou no trabalho, reformulando estratégias com a ferocidade de quem luta pela redenção. Ele viajou para os vinhedos do Douro, onde as encostas verdejantes pareciam desafiar a gravidade, e ali, entre trabalhadores rudes que contavam histórias de fantasmas nas noites de vindima, encontrou aliados inesperados, um enólogo abertamente gay, João, que sonhava em infundir vinhos com essências de ervas silvestres, simbolizando liberdades reprimidas. Você é como o vinho do Porto, Miguel, envelhecido em barris de dor, mas com um final doce. As palavras de João plantaram sementes de esperança, mas em Lisboa, as sombras cresciam. Domingos, recusando-se a ceder o escritório, espalhava rumores entre os acionistas, o menino vai transformar nossa tradição em circo moderno. E Rafael, preso entre lealdades, tornava-se o pivô de um triângulo invisível, amigo de infância, amor perdido, confidente do novo CEO. Uma noite, durante a feira de vinhos no pavilhão Atlântico, o clímax irrompeu. Miguel apresentava um novo rótulo, Liberdade Envelhecida, uma garrafa com etiqueta inspirada em azulejos de amores proibidos do século XVII. A multidão aplaudia, mas Domingos invadiu o palco, microfone em punho. Isso é uma afronta. Meu filho morto não aprovaria essa aberração. O salão congelou, flashes de câmaras capturando o drama como uma cena de telenovela. Miguel, o coração martelando, subiu ao lado do pai. António me escolheu porque via além das suas crenças antigas, pai. Ele sabia que o amor, todo amor, é o que nos torna humanos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Domingos, não de raiva, mas de uma dor crua, revelando o medo de um homem que perdera 2 filhos para o mundo, um para a morte, outro para o exílio. Rafael, da plateia, correu ao palco, pegando a mão de Miguel. Eu escolho você. E a verdade? O escândalo da feira de vinhos reverberou pelas manchetes de jornal de notícias e público, transformando Miguel em herói para alguns e vilão para outros. Nas ruas de Lisboa, grafites surgiam em becos do Bairro Alto, vinho para todos os amores. Mas dentro da mansão em Belém, o silêncio era uma prisão. Domingos trancou-se no quarto, recusando refeições, enquanto tia Rosa mediava com chá de camomila e histórias de juventude. Seu pai ama você, Miguel. Mas o medo é como o bolor nas uvas, destrói devagar se não for cortado. Miguel assentia, mas sua mente vagava para Rafael, que anunciara o divórcio em uma conversa sussurrada no Rossio, sob a estátua de Dom Sebastião, o rei perdido que ecoava suas próprias buscas. A empresa, porém, não esperava por reconciliações. Uma auditoria revelou fraudes antigas, fornecedores corruptos no Alentejo cifrando lucros para contas offshore. Seu irmão descobriu,
confessou o Sr. Oliveira, suando em bicas no escritório de Miguel. Ele planejava limpar tudo, mas... A revelação era uma bomba. António morrera não por acidente, mas talvez por vingança. Miguel contratou investigadores privados, um duo de ex-policiais de Faro com sotaques algarvios e olhares afiados. Enquanto isso, ele implementava mudanças radicais, treinamentos de diversidade para funcionários, parcerias com a ONGS que era em Porto, e uma linha de vinhos solidários, cujos lucros iam para abrigos de jovens LGBTQ+ expulsos de casa. Os números subiam, mas as ameaças chegavam, cartas anônimas no correio, volte para o armário ou perca tudo. Rafael, agora livre mas assombrado pelo divórcio, tornava-se o porto seguro de Miguel. Eles passeavam pelo Jardim da Estrela ao entardecer, mãos entrelaçadas longe dos olhares, falando de sonhos adiados. Eu esculpi uma peça para você em Nova York, disse Rafael, mostrando fotos no celular, uma figura de bronze entrelaçada, simbolizando raízes partidas e reconexões. Mas guardei porque doía demais. Miguel beijou sua testa, um gesto casto mas carregado de promessas. Agora, vamos construí-la juntos. Aqui, em Portugal. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação. João, o enólogo, fora agredido em uma taverna do Douro. Disseram que era por causa da bicha no comando. Mas eu sei que é mais que isso. Miguel correu para o norte, o trem cortando vinhedos como veias abertas, sentindo o peso de ser CEO não só de uma empresa, mas de esperanças frágeis. No hospital de Régua, João sorria apesar dos hematomas. Não pare, Miguel. Isso é o que António queria, mudança. Mas os investigadores trouxeram notícias sombrias. As fraudes ligavam-se a um primo distante, Carlos, um playboy de Cascais que cobiçava o controle. Ele pagou pelo acidente, revelaram, com provas digitais de transferências bancárias. Miguel confrontou Carlos em um café à beira-mar em Estoril, o mar agitado espelhando sua fúria. Porquê? Pela ganância. Carlos riu, os dentes brancos contrastando com a alma podre. Pela família, primo. Você e sua agenda vão arruinar o nome dos Vinhas. A briga verbal escalou para empurrões, testemunhas filmando tudo, mas Miguel se conteve, chamando a polícia. Isso acaba na justiça, não nas ruas. De volta a Lisboa, o julgamento familiar fervia. Domingos emergiu de seu casulo, confrontando Miguel no salão de jantar. Eu soube das fraudes. António me contou, mas eu ignorei, por orgulho. As palavras eram um meia-culpa velado, e pela primeira vez, pai e filho se sentaram à mesa sem armaduras. Eu te expulsei porque via em você o que temia em mim mesmo, confessou Domingos, voz embargada. Rumores na juventude, um amor não correspondido com o marinheiro de Tavira. Miguel congelou, o pai, o pilar da tradição, carregava seu próprio segredo enterrado como um tesouro pirata. Então me ajude agora. Seja o pai que António e eu merecemos. Lágrimas uniram gerações, um abraço que cheirava a vinho e arrependimento. Mas o destino girava como um fado melancólico. Rafael recebeu uma oferta de galeria em Berlim, um escape para sua arte sufocada. Vá, disse Miguel, o coração partido mas nobre. Eu te espero aqui, construindo nosso futuro. Rafael partiu sob chuva fina, prometendo voltar, mas cartas e chamadas rareavam, alimentando dúvidas. Enquanto isso, a empresa prosperava, o Liberdade Envelhecida ganhou prêmios em Bordeaux, e ativistas que marchavam em Lisboa com garrafas erguidas como troféus. Miguel, porém, sentia o vazio, era CEO, mas solitário, questionando se o preço da coragem era a perda de tudo que amava. Meses passaram como névoa sobre o Tejo, e Miguel afundava no trabalho para não afundar na ausência. A Vinhas do Tejo expandia-se, uma nova cava em Évora, com degustações inclusivas que atraíam casais de mãos dadas, desafiando olhares enviesados. Tia Rosa tornara-se aliada, organizando jantares onde histórias de amores escondidos emergiam como vinhos raros, tias-avós lésbicas em vilarejos do Minho, tios com amantes em portos de Setúbal. A família sempre foi colorida, só que pintada de cinza pelo medo, dizia ela, servindo queijos de serpa. Domingos, transformado, ajudava nas negociações, sua voz rouca agora e quando defesas em reuniões, meu filho sabe o que faz. Confia nele como eu aprendi a confiar. Mas as sombras do passado não dissipavam facilmente. Carlos, preso mas solto sob fiança, tramava de seu iate em Cascais, vazando documentos falsos para a imprensa. CEO gay destrói legado familiar com agenda radical. Artigos em Correio da Manhã inflamavam comentários online, volta para o buraco de onde saiu. Miguel lia à noite, no apartamento minimalista no Príncipe Real, decorado com azulejos modernos e fotos de António sorrindo. Ele chorava em silêncio, questionando se valia a pena. Foi João quem o salvou, visitando com uma garrafa de novo blend. Beba isso, chefe.
é feito de uvas pisadas com raiva, transforma dor em força. Juntos, eles planejavam uma contraofensiva, uma campanha de testemunhos, com funcionários contando como a empresa os acolhera após anos de rejeição. Rafael, em Berlim, enviava esboços frios, esculturas de solidão urbana, sem o calor português. Sinto falta do sol de Lisboa, escrevia, mas as palavras soavam vazias. Miguel respondia com fotos de vindimas, de domingos rindo pela primeira vez em anos, mas o silêncio crescia. Uma noite, durante o Festival de Fado em Alfama, Miguel viu um anúncio, exposição de Rafael em uma galeria local. Ele foi, o coração acelerado como um trem para Coimbra. A galeria, no Largo do Carmo, estava lotada de intelectuais e expatriados. Rafael, magro e com olheiras, apresentava exílios partidos, peças que gritavam separação. Seus olhos se encontraram através da multidão, e o mundo parou. Você veio, sussurrou Rafael, puxando para uma sala lateral. Eu não aguento mais fugir. O divórcio foi o fim da mentira, mas sem você, é só vazio. Eles se beijaram ali, um beijo de reencontro que era fome e perdão, mas interrompido por aplausos distantes. Fique, implorou Miguel. A empresa precisa de um criativo como você, para as etiquetas, para as histórias. Rafael hesitou, os fantasmas de rejeições passadas dançando em sua mente. E sua família? Domingos me tolera agora. Miguel sorriu. Ele me contou seu segredo. Somos iguais, filhos de silêncios quebrados. A decisão veio como um raio, Rafael aceitou, e naquela noite, eles caminharam pelo Tejo, mãos unidas, planejando um futuro entre barris e telas. O golpe veio inesperado, como uma geada no verão alentejano. Durante uma inspeção nos vinhedos, Miguel recebeu a ligação, um incêndio na cave principal de Lisboa, sabotagem confirmada por acelerantes. Perdas milionárias, e o cheiro de fumaça misturada a uvas queimadas era um luto coletivo. A polícia apontou para cúmplices de Carlos, mas o dano era irreversível, ações despencaram, funcionários em pânico. Domingos, ao lado de Miguel nas cinzas, murmurou, eu causei isso, filho. Meu orgulho cegou todos nós. Pela primeira vez, pai e filho choraram juntos, abraçando-se entre destroços, um pacto selado em lágrimas salgadas. A reconstrução começou com fúria criativa. Rafael desenhou novas etiquetas inspiradas nas cinzas, renascimento das vinhas, com motivos de fênix entre folhas. João inovou blends resistentes ao fogo, e tia Rosa mobilizou a comunidade, doações de vilarejos, voluntários de Porto a Faro. Miguel, na TVN, defendeu, isso não nos quebra. Como Portugal renasceu de terremotos, nós renascemos de ódios. A resposta foi avassaladora, pedidos internacionais, apoio de celebridades que eram europeias. Mas internamente, tensões ferviam, um gerente conservador, Sra. Mendes, renunciou publicamente, acusando doutrinação. Você está virando isso em circo, gritou ela na diretoria. Miguel a enfrentou calmamente, ou se adapta ao mundo, ou fica para trás como relíquias em museus. No auge da crise, um segredo de António emergiu, uma carta escondida na mansão, revelando que ele sabia do amor de Miguel e Rafael desde sempre. Eu os invejava, a coragem que eu não tinha. Protejam o que eu não protegi, o amor verdadeiro. As palavras uniram o trio remanescente, e Domingos, lendo em voz alta, quebrou, eu falhei com vocês três. O perdão veio devagar, em jantares onde Fado tocava baixo, histórias fluíam como vinho. Com a cave reconstruída mais forte, de aço e vidro simbolizando transparência, a Vinhas do Tejo atingia picos inéditos. Miguel, agora ícone em conferências de negócios em Madrid e Paris, falava da resiliência que era como motor de inovação. O amor negado nos torna invencíveis, dizia, e plateias aplaudiam. Mas a glória trazia invejas, Carlos, condenado mas apelando, enviava mensagens veladas através de advogados, prometendo vingança eterna. Rafael, imerso em ateliê na empresa, criava uma instalação para o lançamento anual, esculturas de uvas entrelaçadas, representando uniões diversas. Isso é nós, dizia Miguel, traçando linhas em argila úmida. Entretanto, uma rachadura sutil aparecia no paraíso reconquistado. Tia Rosa adoeceu, um câncer silencioso, diagnosticado tarde. Na clínica de Santa Maria, ela reuniu a família. Vivam sem arrependimentos, meus amores. Eu vivi os meus em segredo, uma companheira em Moçambique, nos anos coloniais. Suas confissões, sussurradas entre morfina, inspiraram Miguel a aprofundar raízes. Ele e Rafael planejavam um retiro nos Açores, ilhas de bruma e vulcões, para selar seu compromisso, não um casamento chamativo, mas uma cerimônia privada com o mar como testemunha. Domingos, surpreendendo, ofereceu-se para oficiar, como o patriarca que aprendia a ser.
O retiro foi um bálsamo, voo para São Miguel, onde flores hidrangeias azuis ladeavam caminhos de basalto. Na cratera de 7 cidades, lagoas gêmeas de azul e verde espelhando céus, eles trocaram votos. Eu te escolho em tempestades e calmarias, como o Tejo escolhe o mar, disse Miguel, um anel de ouro com vinhas gravadas no dedo de Rafael. Domingos, voz trêmula, abençoou, que Deus, ou o que quer que nos una, os guarde. Mas no retorno, a ilha idílica desmoronou, uma tempestade literal atingiu os vinhedos do Douro, inundações destruindo colheitas. É maldição, gritou um fazendeiro supersticioso, e quando velhas crenças rurais. Miguel voou para lá, Rafael ao lado, organizando diques e sementes resistentes. A crise revelou um traidor interno, a senhora Mendes, demitida mas infiltrada, vazara planos de expansão para concorrentes. Confrontada em uma adega de Évora, ela cuspiu veneno, vocês, com seus beijos e bandeiras, destruíram o que era puro. Rafael, ferido mas firme, rebateu, puro. Sua pureza é ódio disfarçado de tradição. A polícia a levou, mas o dano era psicológico, dúvidas sobre lealdades. Miguel, exausto, confrontou Domingos, valeu a pena. Essa guerra é eterna. O pai, agora frágil, respondeu, sim, porque você me ensinou a viver. Para curar, eles mergulharam em tradições, uma peregrinação a Fátima, não por dogma, mas por raízes. Caminhando entre velas e orações, Miguel sentiu paz, a Virgem, dizem, ouviu todos os corações partidos. Rafael esculpiu uma peça ali, orações silenciosas, doada à Basílica como ponte entre fé e identidade. A mídia, outrora hostil, agora elogiava, o vinho que conquistou Portugal. Mas um plot twist abalou, uma gravidez surpresa, não deles, mas de uma prima, filha de Carlos, que buscava asilo na família após abandono. Me aceitem como aceitaram ele, implorou ela, barriga proeminente. Miguel, vendo ecos de sua própria rejeição, acolheu-a, transformando a mansão em lar estendido. A família crescia, mas tensões românticas ferviam. Rafael, pressionado por galerias internacionais, hesitava em compromissos. E se eu te sufocar, como o passado? Miguel, seguro mas vulnerável, respondia com ações, fins de semana em Sintra, castelos neblinosos onde contos de amor proibido inspiravam noites de conversas profundas. Nós somos o conto agora, com final feliz que escrevemos juntos. O nascimento da prima, batizada de Luzia em homenagem à avó, trouxe luz à mansão. Domingos, avô relutante, embalava com mãos que outrora assinavam demissões, murmurando canções de ninar do Alentejo. Ela tem seus olhos, Miguel, olhos que veem além. A criança unia fraturas, e Carlos, visitando sob supervisão, amolecia, eu errei, primo. O ódio me comeu vivo. Um perdão cauteloso brotava, mediado por advogados e terapia familiar em clínicas de Coimbra. A Vinhas do Tejo inovava, uma academia de enologia que era em Porto, atraindo talentos globais. Miguel palestrava, compartilhando sua jornada de exílio e empoderamento. Ser gay em Portugal é como vinificar em solos pobres, exige paciência, mas o sabor é único. Rafael expunha ali, suas esculturas ganhando prémios em Veneza. Mas o sucesso atraía predadores, uma megacorporação francesa oferecia buyout bilionário, tentada pela marca inclusiva. Aceite, urgiu Domingos, garanta o legado. Miguel recusou, o legado não é dinheiro, é impacto. O conflito culminou em assembleia de acionistas no Hotel Ritz, Lisboa, salão de lustres e tapeçarias. Investidores pressionavam, vozes e quando como julgamentos. Você é visionário, mas arriscado, disse um. Rafael, ao lado, sussurrou, lute por nós. Miguel subiu ao púlpito, voz e quando, Vandela é trair António, trair cada jovem que nos vê como farol. Um voto apertado, mas vitória, a empresa permanecia familiar, expandindo para vinhos sem álcool para comunidades sóbrias. Pós-vitória, uma surpresa, convite para o PRID de Lisboa como orador. Miguel hesitou, exposição total. Rafael encorajou, mostre que CEO pode ser arco-íris. Na parada, sob arco-íris gigantes no Marquês de Pombal, milhares marchavam. Miguel discursou do caminhão, de portas fechadas a caves abertas, amor vence. Domingos, na multidão com Luzia no colo, aplaudiu, lágrimas misturando-se a confetes. Mas no ápice, um drone sobrevoou, soltando panfletos difamatórios de Carlos remanescentes, máfia gay no vinho português. O caos breve, mas polícia interveio, e a multidão uniu-se em cânticos de solidariedade. Na calmaria, Miguel e Rafael fugiram para Algarve, praias de areia branca em Lagos. Ali, sob estrelas, Miguel propôs formalmente, case comigo, não por lei, mas por nós. Rafael, rindo através de lágrimas, aceitou. A cerimônia,
em uma capela isolada de Sagres, onde Vasco da Gama sonhara explorações, foi íntima, família, amigos, mar batendo como batidas de coração. Tia Rosa, remendada pela quimio, leu poemas de Sofia de Melo Brainer, o amor é o mar que não acaba. Mas o final feliz tropeçava, Domingos sofreu um derrame leve durante a lua de mel deles em Madalena do Pico. Miguel voltou correndo, avião cortando nuvens atlânticas. No hospital dos Açores, o pai acordou fraco, eu te amo, filho. Sempre amei. Palavras finais. Não, recuperação lenta, mas Miguel assumiu duplo papel, equilibrando leito e ledgers. Rafael apoiava, esculpindo, herança fluida, uma peça de pai e filho entrelaçados em videiras. A empresa enfrentava recal, contaminação em lotes antigos, eco de fraudes passadas. Crise de confiança, boicotes conservadores. Miguel, exausto, duvidava, sou o vilão agora. João e Rafael uniram forças, campanha, transparência total, testes independentes ao vivo no YouTube. A verdade prevaleceu, vendas rebondando com edição redenção. Anos fluíram como o Douro em cheia, e Miguel, aos 35, olhava para trás com olhos de quem sobreviveu a vendavais. A Vinhas do Tejo era global, filiais em Tóquio e Nova York, rótulos celebrando diversidades, alma lésbica, do Minho, transição tardia, do Ribatejo. Domingos, aposentado mas consultor, escrevia memórias, confissões de um patriarca arrependido, best-seller que humanizava preconceitos. Rafael e Miguel adotaram Luzia temporariamente, enquanto a prima se recuperava, transformando-a em filha do coração. A mansão ecoava risos infantis, desenhos de uvas rainbow nas paredes. Tia Rosa, em remissão, viajava com eles para romarias em Évora, contando lendas de Santa Esquier nas pedras romanas. Um último conflito, herdeiros distantes contestavam o testamento de António, alegando influência imprópria pela orientação de Miguel. Julgamento em Lisboa, tribunal lotado de repórteres. Advogados destrinchavam cartas, depoimentos fluindo como vinho derramado. António escolheu por mérito, não piedade, defendeu Miguel, voz firme. Testemunhas, João, Sr. Oliveira convertida, corroboraram. O juiz, uma mulher de faro com olhar penetrante, Ruled, o amor familiar transcende rótulos. Legado mantido. Vitória pírrica, mas libertadora. Na celebração em Alfama, Fado tocava Amor é água que corre, e Domingos dançava devagar com Rosa. Carlos, reformado na prisão, enviou carta, perdão aceito. Miguel respondeu, sempre foi seu. O clímax emocional veio quieto, aniversário de 10 anos da morte de António, vigília nos vinhedos onde ele amava caminhar. Sob luar, família e amigos ergueram taça de memória eterna. Miguel falou, você nos uniu na perda, nos fortaleceu na dor. Seu legado é amor sem fronteiras. Rafael abraçou, Luzia dormindo em seus braços. Domingos, olhos úmidos, obrigado por voltar, filho. Você salvou mais que uma empresa, salvou nós. A história fechava não com fogos, mas com semente plantada, uma videira híbrida, batizada, união inesperada, simbolizando retornos, aceitações, amores que florescem em solos áridos. Miguel e Rafael, velhos em espírito mas jovens em paixão, caminhavam pelo Tejo ao amanhecer, mãos unidas, sabendo que o vinho, como a vida, melhora com tempo e coragem.